no ano passado, pouco antes da Copa do Mundo, o MTST fez uma ocupação lá em São Paulo, em Itaquera, chamada Copa do Povo, bem próxima do estádio do Itaquerão, que foi o estádio de abertura da Copa do Mundo. Foi impressionante, nós entramos no terreno com umas 500, 600 famílias, e em uma semana tinham 3.500 famílias na ocupação. E nós começamos, naturalmente, o movimento foi organizar o trabalho da ocupação, organizar os grupos, as assembleias, e qualquer um que ia lá conversar com aquelas famílias do porquê que estava lá, o roteiro era quase o mesmo, parecia ensaiado. Era gente que historicamente morou naquele bairro, em Itaquera, que para quem conhece São Paulo, é um bairro popular de São Paulo, da periferia da Zona Leste de São Paulo, mas que com esse processo de especulação que foi extremamente potencializado pela Copa do Mundo, pela construção do estádio, não conseguiram mais ficar em Itaquera, foram expulsos para bairros mais distantes, ou até para outras cidades da região metropolitana ali, Ferraz de Vasconcelos, Suzano, Mogi das Cruzes, e que, com a ocupação, tiveram a oportunidade de voltar para o lugar onde sempre viveram, né? Então, essas situações são cada vez mais recorrentes, né? Essa dinâmica tem se tornado no Brasil uma dinâmica padrão, né? Isso expressa, entrando numa outra questão que foi levantada, o fracasso dessa política habitacional, né? Veja, o Minha Casa Minha Vida, ele é um filho do BNH. Vamos dizer assim, precisamos ser justos também nessa comparação. Ele tem alguns aspectos em que é mais progressivo do que o BNH, porque tem um subsídio maior, né? O BNH era quase que totalmente baseado no crédito, no Banco Nacional de Habitação, né? E por isso foi muito mais voltado para a classe média do que o Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida pega mais setores populares do que o BNH. Mas do ponto de vista de lógica de cidade, eles são a mesma coisa, né? Do ponto de vista de pensar a moradia como uma mercadoria, de pensar a moradia como algo para dar lucro para a construção civil, e não para atender às necessidades fundamentais daquele que precisa morar, né? O Minha Casa Minha Vida e o BNH são programas irmãos, né? Existe uma continuidade importante nisso. E do ponto de vista da lógica autoritária do programa, né? Esse é um dos pontos-chave do BNH, que foi, não por acaso, construído já na ditadura militar, né? Uma ideologia da casa própria, de criar essa lógica, todo mundo tem que ter casa própria, né? O que, bem, agora nós não podemos deixar de pensar que seria mais interessante do que construir Minha Casa Minha Vida lá no fundão de não sei onde, fazer uma política de locação social e desapropriar prédios e imóveis nas regiões centrais e fazer aluguel subsidiado para famílias trabalhadoras, né? Essa seria uma política muito mais interessante, muito mais progressiva e mais afinada com a proposta de reforma urbana. Agora, requalificar prédio que já existe e não dá dinheiro para a construtora. Aí não dá, aí não pode, né? Porque construtora é que financia campanha eleitoral. Um último ponto que eu queria tocar, o companheiro Manes colocou sobre o tema da unidade de uma luta nesse momento, o ataque que está ocorrendo em relação às universidades, o ataque que está ocorrendo em relação à questão urbana de forma geral. E eu acho sim que nós temos que colocar isso no mesmo barco, até porque nesse momento é um momento em que o conjunto dos trabalhadores do Brasil estão sob ataque, sobre fogo cerrado, né? O ajuste fiscal que está sendo implementado no país é o mesmo ajuste que está arrochando as universidades, seja pelo governo federal, pelos governos estaduais, né?
Hoje, quando eu cheguei aqui, soube da situação da UERJ, hoje foi anunciado no jornal que o governo do Estado de São Paulo também cortou verbas das 3 universidades públicas de São Paulo no orçamento desse ano, né? Essa mesma situação está anunciada lá. É uma política geral. O que nós vimos no Paraná, no massacre dos professores feito pelo governador Beto Richa, é parte de uma política de ajuste fiscal que está atacando a Previdência e está cortando direitos dos trabalhadores, né? Isso está pegando a educação, que foi o ministério mais afetado pelos cortes de gasto até agora. Isso impediu o lançamento do programa Minha Casa Minha Vida 3 até o momento. Nós estamos falando aqui do Minha Casa Minha Vida, tá bom, mas Minha Casa Minha Vida 2 acabou no ano passado, a Dilma já anunciou o 3 umas 50 vezes e não botou um real por conta desse ajuste fiscal, né? Isso está atacando direitos, que são as medidas provisórias que estão sendo votadas no Congresso Nacional. Então, o nosso entendimento é que a luta contra este ataque, que é um ataque que nos pega a todos, tem que ser uma luta política. Se nós ficarmos cada um no seu quadrado, cada um na sua demanda específica e corporativa, nós vamos apanhar cada um no seu canto e não vamos ter condição de dar resposta a essa ofensiva perversa, que vem de vários lados, né? Vem de movimentações de rua, de uma direita fascista saindo do armário e indo para as ruas, vem de um Congresso Nacional com as pautas mais sem vergonha e conservadoras, de redução de maioridade penal, de contra-reforma política. Nós estamos denunciando aqui o financiamento empresarial de campanha. É importante a gente pontuar que há uma ADIM da OAB, já há mais de um ano parada no Supremo Tribunal Federal, que colocava a inconstitucionalidade no financiamento empresarial de campanha e que já tem maioria por 6 votos a 1 dos ministros supremos, mas que o ministro Gilmar Mendes fez um pedido de vista há mais de um ano e sentou em cima dela. E aliado com o Eduardo Cunha, que nesse mesmo tempo quer aprovar uma PEC lá na Câmara, para aí sim incluir na Constituição o financiamento empresarial de campanha. Então esses ataques vêm do Congresso e esses ataques vêm do governo, né? Eu acho que nós temos que ser claros nesse aspecto, por mais que alguns setores do movimento social tenham aí uma proximidade, uma relação forte com o PT, que o governo petista neste momento faz ataques diretos aos trabalhadores com esse ajuste fiscal, com essas medidas provisórias e com esses cortes de gasto. E por isso a reação do movimento social brasileiro, do movimento de luta urbana, do sem-teto, do movimento de luta por transporte, por direitos sociais da cidade, dos movimentos rurais, do movimento sindical, do movimento da juventude, do movimento estudantil, precisa ser uma reação unitária, organizada, construindo uma frente de lutas no país que possa dar resposta ao conjunto desses ataques. Esse é o desafio que está posto para nós nesse próximo período, para que o esgotamento do modelo que nós vemos no país, o modelo que vigorou no país nos últimos anos e que dá sinais cada vez mais claros de que não tem mais nada a oferecer para o país progressivamente, para que esse esgotamento não seja levado pela direita, mas que a gente consiga construir uma saída à esquerda para essa crise, que ao invés de jogar o preço da crise no colo dos mais pobres e dos trabalhadores, como sempre se fez nesse país, joga o preço da crise no colo dos mais ricos, com taxação de grandes fortunas, com reformas populares. É isso que nós temos que propor conjuntamente. Obrigado, boa noite a todos.